estado em várias frentes a sentir muita pressão espiritual, muitas lutas, mas é porque Deus vai nos dar uma grande vitória. Louvado seja o Senhor. Não há vitória sem batalha, por isso a batalha vem, mas a vitória é nossa, a guerra já está ganha. Cristo Jesus esmagou a cabeça da velha serpente na cruz do Calvário. O seu calcanhar pode ter sido ferido, mas Satanás, ele já está vencido. Louvado seja o Senhor. A morte foi vencida, a consequência do pecado foi vencida. A semana passada eu estava a ouvir uma pregação, sim, porque nós também precisamos muito de ouvir pregações. E eu estava a ouvir uma pregação, estava-me a deleitar com uma igreja que eu sigo no Reino Unido, que está a acontecer um grande avivamento. E eles tinham recebido um pastor convidado. E o pastor de uma grande igreja americana, ele estava a contar a história dos seus sogros-avós. Dos avós, portanto, da sua esposa. Sua esposa é de origem alemã. E os seus sogros, eles eram um casal alemão que no início da sua vida tinham um sonho. E o sonho era de irem para os Estados Unidos, para a terra das oportunidades. Então começaram a juntar todos os seus pertences em caixas e a vender tudo aquilo que não fazia falta para comprar uma passagem para os Estados Unidos, a terra das novas oportunidades. Eles conseguiram ir então até o Reino Unido e eles estavam-se a preparar para recomeçar a sua vida naquela terra das novas oportunidades. Infelizmente o navio para o qual eles tinham comprado a passagem era um navio enorme e eles tinham dificuldade de chegar ao porto porque tantos tentavam chegar e isso dificultou o seu acesso. E quando finalmente estavam a chegar ao porto, o navio estava a afastar-se lentamente, não havia já como entrar. A sua passagem sem real bolso estava perdida. Todo o dinheiro que tinha sido gasto estava perdido. Numa frustração total de tristeza, eles viam o seu sonho afastar-se lentamente em direção ao novo continente. Finalmente, mais tarde, eles conseguiram comprar outra passagem. E foi com alguma surpresa que os jornais da altura traziam a notícia que o navio que eles tinham perdido, o mais excelente dos navios, tinha chocado com um iceberg e tinha se afundado nas águas geladas do Atlântico Norte. E o nome desse navio era o Titanic. Que grande livramento, não é? Que grande livramento. Apesar da grande decepção, eles estavam agora gratos e felizes por terem perdido aquele navio e terem sido protegidos de uma morte gelada nas águas do Atlântico. E esta é uma história verídica, mas nós nem imaginamos os livramentos que o Senhor nos tem feito. Nós nem imaginamos os livramentos que o Senhor continua a fazer. Talvez quando nós namorávamos e não conseguimos casar com a pessoa que nós esperávamos, nem imaginamos o livramento que isso foi. Talvez quando nós esperávamos ter um novo emprego e não conseguimos esse emprego, nem imaginemos o livramento que foi. Nós, talvez, quando perdemos aquele avião ou quando não conseguimos entrar naquele comboio ou naquele carro com os nossos amigos, nem imaginemos o livramento que isso pode ter sido. Nós hoje estamos aqui e temos que estar felizes a adorar a Deus, mesmo independente das circunstâncias, porque o nosso Deus está olhando por cada um de nós. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Ele de longe entende os nossos mais íntimos pensamentos e nós devemos estar felizes por estar aqui. Porque apesar dos percalços da vida, apesar dos percalços do dia a dia, nós vamos chegar ao fim e nós sabemos que aquilo que nos faz feliz é saber que nós estamos no centro da vontade de Deus, porque Deus sabe e conhece todas as coisas. Confiar na soberania de Deus não é fácil. Quando nós não entendemos a sua mente, porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos e os seus caminhos mais altos. Mas Ele chama homens e mulheres, Ele chama alguns para virem para perto dEle e conhecerem o seu coração. Um Deus que quer revelar o seu coração, quer revelar a sua vontade para a nossa vida. Independentemente de como as coisas estão a acontecer, às vezes até contrariamente às nossas expectativas, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E missão é isto, irmãos. Nós estamos em missão.
Nós somos uma igreja em missão. Nós vivemos a cada dia em missão. Cada um de nós tem a sua chamada. Como os nossos irmãos do outro lado do Atlântico dizem, cada um de nós tem o seu chamado. Mas cada um de nós tem, sem dúvida, uma chamada, um chamado de Deus para fazer aquilo que é a sua vontade, para procurar o que é a sua vontade e pôr em prática os dons e o ministério que o Senhor nos deu. Mas eu quero começar por afirmar, as circunstâncias não podem ditar a nossa satisfação. As circunstâncias não podem ditar a nossa felicidade. A Bíblia está constantemente a chamar-nos para pararmos de colocar a nossa alegria nas circunstâncias. A Bíblia está sempre com lembretes a nos dizer para pararmos de colocar a nossa confiança em coisas que podemos ver, coisas que podemos controlar, coisas que nós desejamos. Há muita gente que procura felicidade e podemos chamar de felicidade circunstancial, mas a felicidade circunstancial nunca nos vai trazer a verdadeira satisfação. E o que é que eu quero dizer com felicidade circunstancial? É, por exemplo, preencher o vazio com se ao menos eu, deixem-me usar esta expressão, se ao menos eu fosse casada, se ao menos eu tivesse um bebê, se ao menos eu tivesse filhos, se ao menos eu tivesse uma casa maior, se ao menos eu tivesse um melhor emprego, se ao menos eu tivesse um salário maior, se ao menos eu fizesse um cruzeiro, se ao menos eu fizesse uma viagem, se ao menos eu... E há muita gente que pensa assim, se ao menos eu fizesse isto, ou tivesse aquilo, eu seria feliz. Eu quero-vos dizer que a Bíblia é clara que esta felicidade circunstancial não pode preencher o vazio da nossa alma. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro da sabedoria, Eclesiastes no capítulo 6. Eclesiastes capítulo 6. E vamos descobrir algo aqui que eu descobri quando estava a ouvir a pregação do pastor Peter Haas. E ele estava a pregar e de repente Deus deu-me o tema para esta mensagem. E o sábio Salomão diz assim, Eclesiastes 6:1. Há um mal que eu tenho visto debaixo do sol e que muito frequentemente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riqueza, a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quando a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá o poder para daí comer. Antes o estranho lhe come, e também isso é vaidade e má enfermidade. Eu vou ler agora na Bíblia Viva, que diz assim: há um mal que eu vi acontecer frequentemente em toda a parte e a toda a gente. Deus deu a alguns riquezas e honra, de tal forma que podem ter tudo o que pretendem, mas não lhes permite gozarem do que têm. Outros, por outro lado, é que ficam com o que eles tinham, e isto é tudo uma ilusão e sofrimento cruel. O que é que a Bíblia nos está a dizer aqui? A Bíblia está a nos dizer aqui que a felicidade ou a satisfação opera de uma forma diferente das nossas circunstâncias. Sabe, o Salomão está a dizer aqui, nós estamos a estudar às quartas-feiras, e estamos agora no Reino do Norte, falámos sobre os profetas que ministraram o Reino do Norte, Jonas, falámos sobre Amós, mas durante a semana, quando temos estado a estudar a palavra do Senhor, nós falámos no outro mês, na outra semana anterior, sobre Salomão. E os irmãos sabem que Salomão foi o rei mais rico de Israel. Ele foi um dos homens mais ricos do seu tempo. Ele era um dos homens mais sábios sobre a face da terra. Não houve alguém com a sabedoria como Salomão, porque Deus lhe deu essa graça, esse dom da sabedoria. E ele, quando escreve este livro de Eclesiastes, ele já tinha passado por várias circunstâncias, já tinha experimentado tudo o que era o prazer que o mundo podia oferecer. O prazer em mulheres, o prazer em bens, o prazer em carros, o prazer em gado, o prazer em desporto, o prazer em arte, o prazer em música. Ele já tinha experimentado tudo isto e ele está a chegar à conclusão e dizer assim: eu chego ao final da minha vida e entendo que a felicidade circunstancial não pode
e não consegue preencher o vazio que existe no interior do homem. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer como se Deus tivesse um interruptor de satisfação e não satisfação. E esse é o Deus que pode ligar esse interruptor na nossa vida. Nós podemos tentar ligar esse interruptor com coisas. E nós desejamos, se ao menos eu tivesse o tablet da moda. Seria tão bom, eu seria feliz. E nós temos o tablet da moda e volta e meia já o estamos a esquecer e a trocar por papéis, porque às vezes a bateria não aguenta e quando nós precisamos ele falhou. Quando nós pensamos, se eu tivesse o carro agora, aquele carro americano ou aquele carro chinês do último modelo. Mas quando nós entramos naquele carro chinês, de repente começamos a reparar nos plásticos e dizemos, isto parece aqueles brinquedos que os nossos filhos compravam baratos, mas afinal, onde é que está a satisfação nessas coisas? Irmão, as coisas e as circunstâncias não trazem satisfação. Podem trazer alegria circunstancial, podem trazer um tipo de prazer no momento, mas a alegria completa e profunda só poderemos encontrar em Deus que nos criou à sua imagem para nós nos relacionarmos com Ele. Então Salomão está a dizer, eu vi o mal que é frequente entre toda a gente. Eu vi o mal, Deus até deu riquezas e permitiu honra e permitiu que nada falte aos seus olhos, que nada falte e que eu possa desfrutar. Mas Deus desligou o interruptor do desfrutar e essa pessoa não consegue desfrutar nada e vem outro depois que herda as coisas e é capaz de queimar as coisas todas de uma vida em 1 ano ou 2. A Bíblia ensina-nos, irmãos, que a felicidade ou a satisfação opera de uma forma diferente das circunstâncias. E como nós estudávamos no curso bíblico, esta afirmação do homem mais rico sobre a face da terra, mais rico sobre a face da terra na altura, o rei Salomão. Portanto, a palavra desfrutar, ou a palavra satisfação, segundo este texto bíblico, vem de Deus. Deus controla aquilo que nós podemos desfrutar com satisfação. Irmãos, nós estamos a entrar no nosso 2º ano de pastorado aqui da igreja. E chega a altura em que nós, depois de um ano de encorajamento, depois de um ano de levar a igreja a olhar e a esperar em Deus, que quer fazer grandes coisas como acabámos de cantar e acreditamos nisto. Eu acredito que estamos a entrar num estágio também que precisamos de ter mais maturidade. Nós precisamos de ter mais maturidade e entender o seguinte: crente que não exerce ministério nunca pode ser feliz na sua vida cristã. Todos nós fomos chamados para exercer um ministério de alguma forma. Seja como a nossa irmã Felicidade me contava e dizia, olha pastor, na sexta-feira ele dizia-me assim, eu não vou ao culto. Eu então, irmã, ela é uma irmã que nunca falta aos cultos, agora falta aqui ao de manhã porque está a levar umas pessoas a uma igreja que ela evangelizou e está agora a levá-las lá a uma das nossas igrejas irmãs da Assembleia de Deus. Mas ela estava a dizer, não vou porque para mim hoje é o dia de ir para a paragem, distribuir literatura e folhetos às pessoas e eu vou para o Campo Grande e vou estar ali o dia todo a distribuir literatura às pessoas porque é isso que me traz alegria e satisfação. Eu dizia, olha irmã, que bênção que a irmã tem essa ideia, porque realmente é muito bom nós estarmos sentados na cadeira da igreja, é muito bom ouvirmos a palavra do Senhor, é muito bom nós estudarmos a palavra de Deus, mas todos nós somos chamados para fazer alguma coisa no reino de Deus e Deus está a chamar a igreja dizendo, junta-te a mim. Junta-te a mim na missão de resgate, junta-te a mim na missão de restauração, junta-te a mim nesta operação de resgate desta sociedade que está presa em pecados e ofensas. E nós, detentores da palavra que liberta, não podemos guardá-la só para nós. Então a Bíblia vem-nos avisar várias vezes que Deus pode controlar. E uma das maneiras que nós devemos entender se estamos na vontade de Deus ou não estamos é precisamente pelo nível de satisfação. Se nós não estamos satisfeitos com a nossa vida, é porque a nossa atitude não está a ser uma atitude que está a agradar a Deus. É porque o nosso comportamento não está a ser um comportamento que não está a agradar a Deus. É por isso que nós vamos ver o apóstolo Paulo escrever aos Filipenses, foi meu devocional esta manhã, e ele estava a escrever na prisão. Ele não estava a colocar os seus olhos na prisão,
Ele não estava a colocar os seus olhos nas suas correntes. Ele não estava a colocar os seus olhos nas condições em que ele estava. Ele estava a colocar os seus olhos na missão. Ele estava a colocar os seus olhos naquele ministério que ele tinha que fazer. E ele estava a dar graças a Deus porque agora ele tinha tempo para estar sentado e juntamente com o seu escriba poderem escrever cartas a todas as igrejas que eles tinham. Quando tinham energia, quando tinham força, eles foram. E eles levaram as chicotadas. E principalmente Filipos, que foi uma cidade que lhe custou bastante nas costas, no sangue, no chicote, na prisão, mas naquela prisão à meia-noite eles mais uma vez não colocaram os olhos nas circunstâncias, mas colocaram os olhos em Deus que está acima das circunstâncias, e eles escolheram orar e louvar a Deus. Eles conseguiram ministrar àqueles presos que estavam à sua volta, e quando eles faziam o ministério, mesmo se as circunstâncias foram terríveis, Deus volta todas as coisas e Deus salva o carcereiro e levanta uma igreja como não houve uma igreja especial, a igreja de Filipos. A satisfação não depende da tua saúde, a satisfação não depende da tua riqueza, a satisfação não depende das tuas posses, a satisfação do cristão tem de vir de Deus. E eu estava a ouvir aquela pregação e ele escreveu um livro e eu fui pesquisar acerca do livro do nosso irmão e o autor pesquisou diversos estudos sobre felicidade. E quer acreditem, quer não, nessa pesquisa, ele viu que as pessoas que têm mais saúde, as pessoas mais ricas, não são as pessoas mais felizes. Não são as pessoas que têm mais satisfação. Aliás, os vários estudos chegaram à conclusão que as coisas circunstanciais como dinheiro, trabalho, um bairro melhor, casamento, afeta cerca de 10% do nível de satisfação da pessoa. E esta pesquisa, os irmãos podem pesquisar, está na Cornell University, e ela sugere que as pessoas mais felizes não são as que têm mais coisas, e isto é uma pesquisa secular, não está a falar do lado espiritual, mas essa pesquisa da Cornell University diz que as pessoas mais felizes são as pessoas que têm uma personalidade feliz. Não que têm coisas, que têm uma personalidade. Claro que nós, olhando no lado espiritual, nós entendemos que a nossa identidade está em Cristo. Nós entendemos que a nossa identidade está na pessoa bendita de Jesus. É a personalidade que nós imitamos, é o nosso modelo, é a nossa referência. E olhamos para o apóstolo Paulo que diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E vemos ele na prisão a não colocar a satisfação nas circunstâncias, mas a satisfação em Deus. Então, para nós que entendemos e temos uma perspectiva espiritual, entendemos isto, porque aquela universidade fez, e ele diz assim, aquela faculdade de Ecologia Humana, Artes e Ciências, diz: o nosso estudo sugere que não é o caso. Há muitos impulsionadores da felicidade. Para alguns pode ter a ver com a personalidade, para outros pode ter a ver com economizar dinheiro ou fazer exercícios para passar o tempo com a família e amigos. E isto vai levar então, depois de todos estes estudos empíricos, fica a pergunta: o que é que influencia os outros 90%? E segundo Salomão, é Deus. É Deus que pode ligar e desligar o interruptor da satisfação na tua vida. Comigo funciona muito assim. Às vezes eu estou insatisfeito, não percebo o que é que se passa. É como que o Senhor lá no céu dissesse assim: desliguei um bocadinho o interruptor da satisfação de Josué. E o anjo que está lá: oh Senhor, mas olha que ele é muito fleumático, ele reage às vezes assim, de uma forma, desliga lá um pouco. E quando desliga, e nós andamos a fazer a obra, andamos ali naquilo e naquilo, a correr de um lado para o outro, e não estamos a encontrar a plenitude da presença, da satisfação em Deus, e Deus está-nos a fazer voltar ao ponto de partida. Que é dobrar os joelhos e chegarmos aos pés da sua cruz e nos rendermos novamente a Cristo e dizer: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Porque só quando nós fazemos o que Ele quer que nós façamos é que nós somos verdadeiramente felizes, irmãos. E o sábio Salomão sabia muito bem disso, porque o seu pai Davi tinha escrito no Salmo 62:1. E os irmãos conhecem esta frase, é uma frase fantástica. Salmo 62:1 diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, e dele vem a minha salvação. Ou seja, dele vem, posso parafrasear, a minha satisfação.
Então se a minha alma espera somente em Deus, por que é que eu vou esperar nas coisas? Por que é que eu vou desejar coisas? Por que é que eu vou desejar férias ou viagens esperando encontrar satisfação nisso? Quando o sábio Davi também, profeta Davi, rei Davi nos diz que o descanso da alma só podemos encontrar em Deus. Mas não é apenas em Deus, no sentido de contemplarmos. O que este texto nos quer transmitir é que a felicidade não é circunstancial. A felicidade para nós, cristãos e discípulos de Jesus, é um problema espiritual. O pastor Peter, na sua mensagem, dizia acerca disso, usando esta ilustração que eu nunca tinha ouvido, como se Deus tivesse um interruptor da felicidade, que Ele liga e desliga. Será que Deus é mau ou tem maus interesses quando desliga esse interruptor da satisfação da nossa vida? Não, claro que não. Ele só faz isso porque te ama. Quantos estão aqui que são pais ou mães? Muitos, poucos, alguns. E nós sabemos como pais, nós limitamos os nossos filhos naquilo que lhes traz alegria. Por exemplo, praticamente todas as crianças gostam de chocolates. O nosso mais velho, nós ensinámos que os chocolates não era bom e ele não gostava de chocolates. Mas tirando essa exceção, ou outras exceções que possam haver, todas as crianças gostam de doces, certo? Doces. É prazeroso. Doces trazem prazer. Mas nós não vamos dar um acesso ilimitado aos doces aos nossos filhos. Nós não vamos dizer, olha, o papai e a mamãe vai comprar um armazém cheio de doces. E quando tu quiseres, podes entrar lá e podes comer de tudo o que tu quiseres, até quanto tu quiseres. Até nem precisas dormir, podes comer doces de manhã à noite. Não, um pai e uma mãe que ama o seu filho não vai fazer isso. Vai limitar o acesso aos doces porque sabe que os doces trazem consequências na obesidade, consequências nos dentes, consequências que pode se tornar mais tarde como diabetes, etc, etc. E Deus muitas vezes limita-nos acesso a algumas coisas porque Ele sabe que essas coisas que nós pensamos que nos vai trazer a felicidade, não vai trazer. Aquilo que nós pensamos que vai ser a nossa felicidade, não vai ser. Deus já conhece o nosso fim. Deus já conhece todas as coisas e Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então muitas vezes Deus limita-nos coisas que nós pensamos que nos vai trazer felicidade. E Ele até nos afasta essas coisas, porque o desejo de Deus é que nós possamos descobrir com maturidade espiritual que a verdadeira satisfação está quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Então Deus limita-nos. Deus limita para nos levar à verdadeira satisfação. Entendemos que Deus limita-nos muita coisa que achamos que nos vão trazer felicidade. Até o momento em que nós vamos entender, número 1, que Deus tem que ser o número 1 na nossa vida. Nós temos que entender isso. Deus tem que ser o número 1 na nossa vida. E quando Deus é o número 1 na nossa vida, nós realmente vamos experimentar o que é a verdadeira felicidade. Imaginem, eu não entendi isso na minha juventude. A certa altura, eu pensava que se eu me esforçasse para conseguir ter coisas, o meu avô ofereceu-me um carro quando eu estava a tirar a carta. O meu avô tinha algum dinheiro, não que ele fosse rico, mas era um homem que poupava muito para depois eu gastar. Mas ele era um homem que realmente poupava muito. E quando eu comecei a tirar a carta, ainda não tinha terminado, já eu tinha um carro à porta. Mas eu não conseguia pensar que aquele carro que o meu avô me tinha oferecido, por ter sido oferecido, eu achava que tinha que trocar aquele carro e passado 6 meses eu estava a perder dinheiro no carro e a comprar um novo carro que tinha que ser vermelho, tinha que ter muitos cavalos, tinha que ter jantes especiais, tinha que ter um autorrádio de última moda, porque aquilo que ele me tinha oferecido era simples demais para mim. E alguns irmãos ali, missionários do Alentejo, se lembram, quando eu cheguei lá com o meu carro vermelho, num passeio das Comunical, ali, armado em campeão das aldeias, a fazer ali peões com aquele carro lá, no meio daquele terreno seco. E os missionários que mais tarde diziam, nós víamos que tu estavas completamente perdido. Ainda bem que o Senhor te alcançou.
E Deus limita-nos a tanta coisa, irmãos. Porque nós possamos ter uma coisa, não que é suficiente, queremos outra e depois queremos outra. E Deus às vezes não nos dá, porque Ele quer que Ele seja o número 1 na nossa vida. Ele quer que nós possamos entender que a satisfação só pode ser encontrada em Cristo e em fazer a vontade de Deus. E a segunda coisa é que Deus limita para nós podermos ter o caráter de aguentar as bênçãos. Há muita gente que vê o seu dinheiro cair num saco roto porque não tem caráter para aguentar dinheiro na sua vida. E Deus sabe. Nós podemos ler em Ageu, capítulo 1, verso 6. Deus diz assim: vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. E muitas das vezes as razões em que nós vemos isto acontecer na nossa vida, Deus não está a responder às nossas orações. Deus não nos está a dar aquilo que nós estamos a pedir. Porquê? Porque Ele sabe que nós iremos adorar mais essas coisas que Ele nos dará do que Ele próprio. Eu vou dar aqui um caso que pode chocar algumas irmãs. Algumas irmãs disseram: se ao menos eu tivesse um filho, se ao menos eu tivesse um bebê. E oraram ao Senhor por um bebê. Talvez estavam estéreis, talvez fruto de contraceptivos de prolongado uso, não conseguiram ter o filho. Mas depois de terem esse filho, já não vêm mais aos cultos. Porque o bebê tem que comer na hora certa, o bebê tem que dormir na hora certa, o bebê não pode apanhar frio, o bebê não pode apanhar calor, o bebê não pode ouvir o barulho da igreja, o bebê não pode ouvir o som, e o bebê tornou-se o seu Deus. Tornou-se o seu ídolo. Oh, irmãos, os nossos filhos cresceram na igreja. Quando a minha esposa trabalhava à noite, quando nós mudamos para o campo missionário, eu levava os 2 bebés, na altura tínhamos 2... Nos ovos para a igreja. E na altura, claro, nós fazíamos tudo, dirigíamos louvor, pregávamos, só já não levantávamos a oferta que já havia alguém. E muitas vezes os nossos filhos começavam a chorar. E às vezes eu estava lá e estava a embalar com um pé. Porque os bebés cresceram connosco, cresceram ao nosso lado, na casa do Senhor. E graças a Deus que eles todos são saudáveis e abençoados por Deus. Mesmo aquele que está mais afastado do Senhor é muito abençoado na sua vida pela disciplina e pela vida. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele vai tratar de tudo o resto. Mas há irmãos que não entendem isso e dizem: se ao menos eu tivesse um melhor emprego com um grande salário. E depois têm um emprego com um grande salário e deixaram de vir aos cultos de estudo bíblico, deixaram de estar presentes na oração, deixaram de vir porque afinal agora só tem o domingo para ir com a família, para ir com a mulher para um hotel, para ir poder fazer alguma viagem, e esquecem-se que Deus lhe deu as coisas, mas não tem o caráter para aguentar as bênçãos de Deus. E há muita gente que ama mais a resposta às orações do que o Deus que responde às orações. E nós estamos a falar sobre maturidade espiritual, irmãos. Porque Deus é um Deus que responde. Mas nós temos que entender que o Senhor quer nos dar capacidade para nós podermos receber a bênção. Então, como é que nós podemos saber se temos capacidade para receber as respostas à oração? A primeira forma de entendermos se estamos capacitados para receber as respostas de Deus é analisarmos as nossas orações. As nossas orações revelam os nossos problemas. Isto parece aqui um bocadinho confuso. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós vamos dizer: Senhor, Senhor, se ao menos eu tivesse um novo emprego, Senhor. Senhor, se ao menos eu tivesse uma nova casa, Senhor. Senhor, se ao menos eu tivesse um novo sofá. Senhor, se ao menos eu tivesse uma conta bancária com algum saldo. Senhor, se ao menos eu tivesse um cartão de crédito dourado. E se nossas orações são por coisas e não pelo Senhor, que é fonte de toda a bênção, então significa que a nossa maturidade não é suficiente para podermos aguentar as bênçãos do Senhor. E Deus não traz castigo, mas Deus permite, muitas vezes traz castigo, sim, permitindo muitas vezes que o devorador entre na nossa casa e na nossa família, para que nós possamos a cada dia dobrar os joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, tem pena de mim. Deus, porque essa oração é a oração que Deus procura no seu povo. Um povo
povo que depende dele, um povo que pode ter boas casas e propriedades, mas continua a depender dele, um povo que tem um coração generoso e quando percebe que Deus dá, é para investir em missões, é para investir noutros ministérios, é para investir naqueles jovens que querem deixar tudo para ir para a obra do Senhor, e nós entendemos então o sentido de podermos estar no centro da vontade de Deus. Quando as coisas se tornam mais importantes e quando nós não estamos sincronizados com a vontade de Deus, Davi disse: a minha alma encontra somente descanso em Deus. Então, se a nossa oração é assim: Senhor, que eu possa ter mais de Ti, Senhor. Senhor, eu quero experimentar-te mais. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade. Mostra-me a Tua vontade. Senhor, fala à minha alma. Revela o propósito que tens para a minha vida. Senhor, o que é que Tu queres de mim? Senhor, o que é que eu posso fazer por Ti? Senhor, e quando nós dizemos: Senhor, eu quero servir-te e honrar-te, então Deus nos abençoa de uma forma sobrenatural. E Deus nos vai dar tudo o resto. Mateus 6, 31 a 33, nós conhecemos de cor. Jesus explica que a legislação do reino é muito diferente da legislação dos homens. E Jesus diz assim, Mateus 6, 31, portanto não se preocupem dizendo: o que é que vamos comer? O que é que vamos beber? Que roupa é que vamos vestir? Os gentios correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que precisam dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o segredo, igreja, é buscarmos o reino, é buscarmos a justiça de Deus, e Deus acrescenta tudo o que nós precisamos: comer, beber, vestir. Na prática, Jesus ensina-nos também neste capítulo 6, verso 8, ele diz assim: não sejam como os pagãos, não sejam como os ímpios, não sejam como eles orando muitas coisas. O vosso Pai sabe tudo o que vocês precisam, mesmo antes de lhe pedirem. Então por isso é que o apóstolo Paulo escrevia em Filipenses 4,19, nessa prisão, nessa carta cheia de regozijo, ele dizia assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então foca-te em buscar o centro da vontade de Deus. Foca-te em cumprir a tua chamada. Foca-te em ir aos pés do trono da misericórdia, de todo o poder, de toda a autoridade, e dizer: Senhor, que queres que eu faça? Eu obedecerei, eu irei, eu farei a tua vontade. Não queremos ser como os gentios que pensam que muito falar são ouvidos. Não, a nossa intimidade com Deus, o nosso desejo de ter mais de Deus, fazer a sua vontade, é verdadeiramente aquilo que nós precisamos. Eu termino, meus queridos, a contar-vos uma história verídica também que se passou comigo. Por volta do ano 2000, faz agora 25 anos, eu estava na Assembleia de Deus de Queluz. Eu era um jovem obreiro que tinha deixado tudo e que tinha o sonho de ganhar Portugal para Jesus. Eu saía com a minha família para o interior do Alentejo para iniciarmos igrejas junto à margem, na margem esquerda do Guadiana, junto à fronteira com Espanha. E viemos à conferência missionária, à nossa sede, Assembleia de Deus de Queluz. Ali onde os irmãos estiveram ontem, na altura não era ali, mas era mais abaixo. E tivemos ali nas reuniões preparatórias. E de repente, no nosso meio, dos missionários e dos pastores e do ministério, estava uma irmã. Uma irmã, não me recordo, penso que ela era divorciada, mas não quero afirmar, podia ser viúva. Mas uma irmã que eu sabia que tinha um filho. O filho agora já estava bem na sua vida, estava, portanto, autónomo. E ela tinha decidido vender tudo o que tinha. Os seus bens, a sua carreira em contabilidade, o seu gabinete. E ela tinha entendido que mesmo depois dos 50 anos de vida, provavelmente teria quase perto dos 60, eu não me recordo, porque nessa altura nós não ligamos muito. Para nós ela já era uma pessoa de mais idade, hoje seria uma jovem.
mas ela tinha entendido que aqueles 50 anos que ela tinha vivido de casamento que não teve satisfação, de carreira que não lhe deu completa satisfação, e ela se dispôs a fazer a vontade de Deus e tinha um sonho de ir ajudar as crianças órfãos de Moçambique. E ela deixava tudo, ela foi praticamente autossustentada, a igreja dava-lhe o apoio espiritual, orando por ela, e ela foi apresentada ao nosso lado, nossa irmã Manuela. Ela foi apresentada naquela conferência missionária como uma mulher que vendeu tudo para ir para o interior de Moçambique ensinar as crianças qual é o sentido da vida, que é Cristo. Anos mais tarde, a sua vida foi ceifada naquele país. Ela nunca regressou a Portugal. E ela terminou os seus dias servindo ao Senhor, cumprindo a vontade de Deus. O que é que Deus te está a chamar para fazer e tu te recusas insistentemente? O que é que Deus está chamando para fazer e tu dizes, não, Senhor, envia outro. Eu sou muito velho, eu sou muito novo, eu sou muito pobre ou eu tenho muitas responsabilidades. O que é que o Senhor te está a chamar para fazer? Nós temos que mudar as nossas orações, igreja. Uma igreja missionária não é uma igreja que espera ser promovido no emprego, mas é uma igreja que espera estar no centro da vontade de Deus. Uma igreja que ora para que Deus nos dê um comportamento que possa honrar o seu nome. Nós não vamos orar por uma esposa ou por um namorado, até porque a esposa que eu tenho hoje, que é um presente de Deus, foi Deus que entrou-se no dia em que eu decidi e disse ao Senhor, eu não vou mais orar por uma esposa, mas vou orar quando tu quiseres alguém que tenha a chamada. Bom, na altura ainda não estava com essa oração, mas Deus conhece as orações do futuro, depois põe no trás, ou as de trás para depois para o futuro. Quando nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, não ores por ter mais dinheiro, mas faz oração para que Deus te dê um coração generoso. Não ores por teres um melhor emprego, mas ora para que Deus te dê uma mordomia fiel. Porque Deus um dia vai nos chamar a prestar contas de tudo aquilo que Ele nos deu. E Deus vai nos chamar a prestar contas e aquilo que nós fizemos com o espírito obediente, para que Ele possa ser glorificado em tudo o que recebemos. Porque a verdadeira satisfação só pode ser encontrada no centro da vontade de Deus. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada no cumprir a vontade de Deus, no fazer na vontade de Deus. Na semana passada nós estávamos no culto anual em Ponte de Sor, na nossa missão. E uma irmã chegou junto do pastor Carsten e eu estava ali ao lado e entregou as chaves do ministério. E ele entregou aquelas chaves e eu vi aquilo e fiquei logo em oração no meu coração, porque aquilo era um sinal que trouxe muito peso à nossa alma e estávamos a iniciar o culto e foi assim que começou logo. Mas no final do culto, depois da mensagem, eu fui falar com ela e perguntei-lhe assim, irmã, quando a irmã faz esse trabalho, que era o trabalho social da igreja, o que é que a irmã sente? Ela disse, pastor, eu sinto uma grande alegria. Eu sei que a sua vida pode não estar a correr bem. Eu sei que se calhar muitas coisas podem não estar a correr bem. Mas você tem aqui uma ajudante. Eu não vos conheço há muito tempo, só os tinha visto 2 vezes. Mas a outra vez que eu vi, a irmã estava aqui com a sua filha a vender uma doação que alguém tinha dado de perfumes da Oriflame. E a irmã estava a vender aqui isto e nós até comprámos algumas coisas. Porque a irmã disse, todo o dinheiro que nós fazemos disso é para comprar comida para as famílias que precisam. E eu vi como a sua filha estava apaixonada por isso. E a menina estava ali ao lado. Disse, irmã, Deus deu-lhe esse ministério. Você não pode deixar de fazer aquilo que Deus lhe entregou para fazer. Pode até não concordar com a situação que estamos a viver. Pode até não concordar com a forma com que nós estamos a dirigir as coisas. Mas, por favor, não enterre o dom que o Senhor lhe deu. E ela reconsiderou. E nós fomos buscar as chaves, colocámos as chaves nas mãos, juntamente com a sua filha. E nós oramos, Senhor, que essas mãos não levam apenas cabazes de cestas básicas, mas que levam, Senhor, resposta a esses lares em aflição. Senhor, eu oro que esta mulher seja cheia do teu gozo e da tua alegria e que tu possas abençoar este ministério no nome de Jesus.
Irmãos, nós não podemos continuar apenas sentados, vir ao domingo à igreja, recebermos a palavra e não fazermos nada com a palavra. Nós temos que pôr em prática a palavra. Nós temos que ser uma igreja missional, uma igreja que vive numa constante missão. E nós temos que entender qual é o dom que Deus me deu. Ok, nós temos alguns irmãos que é o dom de intercessão. E louvamos a Deus por esse dom que tem sustentado a nossa igreja, que vem orar várias vezes durante a semana. Temos irmãos que têm condições para fazer, se calhar, artesanato e vender esse artesanato. Eu fui convidado para pregar há uns meses atrás na conferência missionária da Assembleia de Deus da Alverca. E quando eu entrei ali, estava um grande bazar, uma grande coisa, parecia uma feira, logo ali à entrada. E claro, a irmã que estava ali atrás com um sorriso disse: pastor, quer comprar alguma coisa? Eu achei aquilo estranho. Ele diz: sabe, tudo o que nós vendemos aqui, sou eu que faço, é tudo para a missão. É tudo para fazer dinheiro para a missão. É tudo para fazer dinheiro para a missão. Aquela irmã colocou os seus dons e outras irmãs reformadas juntaram-se a ela para fazer coisas, para que levantem fundos. Elas não podem ir, se calhar têm os filhos e os netos para tomar conta, mas outros estão disponíveis a ir e alguém tem que o sustentar, alguém tem que o suportar. E a igreja tem que estar unida neste propósito em que juntos nós vamos mais longe e vamos alcançar nações para Jesus Cristo. Irmão, será que tu consegues ouvir o chamar de Deus? Porque é que tu gastas dinheiro naquilo que não é pão? Porque é que tu gastas o fruto no teu trabalho naquilo que não traz satisfação? Coloca tudo o que Deus te deu nas mãos do Senhor. Porque este Senhor que pega naquilo que tu tens, Ele vai fazer com que isso se multiplique. E um dia, quando entrares no céu, vai vir pessoas estranhas que tu não estás a ver quem é. Eu não sei como é que é o nosso nível de conhecimento no céu. Provavelmente nós conhecemos o nome de toda a gente. Eu não sei, agora não vou entrar agora aqui em escatologia. Mas vai vir pessoas que chegam ao pé de ti: irmã, que bênção, você está aqui. Você sabe que eu estou aqui por causa da sua oferta. Minha oferta, sim, aquela oferta que você sentiu dar naquela conferência missionária. Sim, aquela promessa de fé que você sentiu fazer um esforço para sustentar os missionários lá. Sim, foram eles que me falaram de Jesus, mas foi por causa da sua oferta que eu estou aqui. Alguns vão entrar no céu e não têm mais ninguém nos braços da misericórdia de Jesus. Claro que têm paz, não há choro, não há gozo, mas não vão ter esses encontros divinos com gente que vai dizer: sabes, foi aquele folheto que tu distribuíste que alcançou o meu primo. E o meu primo mais tarde não quis ir, mas disse: olha, estás a precisar de ir à igreja, toma lá, deram-me isto no metro, vai lá. Porque aquilo que nós plantamos, irmãos, quando plantamos com um coração obediente, Deus vai regar e Deus vai multiplicar para a glória do nome de Jesus. Talvez tu vieste aqui esta manhã e sentes frustrado porque não consegues alcançar os teus sonhos. Mas Deus ainda tem uma agenda importante na tua vida. Mais importante do que realizar os teus sonhos é cumprir os objetivos dele para a tua vida. A agenda de Deus é construir o nosso caráter semelhante ao de Cristo, em obediência, em integridade. Deus quer nos construir para algo maior. Deus quer mostrar os seus sonhos para a nossa vida. A satisfação só iremos encontrar quando obedecermos à sua vontade. Talvez os nossos sonhos eram como na história que contei no início, o Titanic. Mas Deus sabe que esse sonho, o Titanic, poderá nos levar à morte e ao afundamento se nós nos submetermos à sua soberania. Se nós nos colocarmos nas suas mãos, nós vamos encontrar a bênção do gozo, da alegria, da felicidade de estarmos no centro da vontade de Deus. Segundo Maslow, ele foi Abraham Maslow, um psicólogo americano do início do século XIX. E resume-se assim: há os 4 Fs importantes para a felicidade do nível individual. E os 4 Fs mais importantes são fé, físico, tem a ver com saúde, família e fraternidade. Fé, físico, família e fraternidade.
ou amigos, que era friends, mas eu pus aqui fraternidade, que ainda é melhor. Então o que é que a palavra do Senhor, aqui não foi a palavra do Senhor, mas o que é que este estudo vem confirmar com a palavra do Senhor? Quando nós temos uma fé viva, uma fé que é semeada e plantada pela palavra de Deus, uma fé que nos move a fazer coisas que parecem loucuras, mas nós fazemos porque sabemos que o Senhor dos milagres está connosco. E nós podemos até fazer algumas loucuras, nós podemos fazer algumas extravagâncias, nós podemos ter ideias únicas para evangelizar, que outra pessoa pode não entender o que é que nós vamos fazer, mas se Deus te mostra essa visão, por favor, seja obediente à visão, avança no nome de Jesus. Vamos nos levantar como igreja que vive em fé, que vive com uma família de Cristo, numa fraternidade com os nossos irmãos, e nós podemos então avançar sabendo que Deus tem o melhor para cada um de nós, e o melhor de Deus é nós cumprirmos a sua vontade. Fique de pé na presença do Senhor e vamos terminar deixando que o Espírito Santo ministre a nossa vida nesta manhã. Nosso querido irmão Victor Baião, ontem, na sexta-feira, ele contava a história de Jonas. Como Jonas trocou Nínive por Tarsis. Como Jonas olhava para Nínive como a cidade amaldiçoada, a cidade do pecado, Sin City, a cidade da miséria. As pessoas eram miseráveis, as pessoas não mereciam perdão, as pessoas não mereciam arrependimento, mas o olhar de Deus era um olhar diferente, era um olhar de compaixão, era um olhar para uma cidade em que as pessoas não sabiam distinguir a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não tinham ninguém que lhes falasse acerca da mudança e a transformação que existe no conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Mas Jonas fugiu para Tarsis, o lugar da segurança, era o lugar do conforto, era o lugar de estar longe da vontade de Deus. E uma grande tempestade se levantou na viagem. Há gente aqui que tem estado a passar por uma grande tempestade na viagem, porque a viagem é a viagem para fugir da vontade de Deus. Mas nesta manhã o Espírito Santo diz: não fujas da minha vontade, porque a minha vontade é boa, perfeita, agradável. A minha vontade é a única que nos vai trazer a plenitude da satisfação. Aleluia! Aleluia! Às vezes nós temos medo de dar, porque sabemos que o Senhor pode pedir tudo, e nós queremos reter alguma coisa para nós. Mas quando nós colocamos o tudo nas mãos de Deus, Ele tem o poder da multiplicação, Ele tem o poder da transformação, Ele tem o poder de fazer daquilo que não há coisas que começam a aparecer e acontecer. Nesta manhã e neste mês missionário, o Espírito Santo vai começar a desafiar mulheres e homens, crianças, adolescentes e até mesmo irmãos de maior idade, para estarem no centro da sua vontade e para fazerem loucuras por Deus, loucuras aos olhos dos homens, mas cumprindo a vontade de Deus. Os teus colegas vão te dizer: mas o que é que tu estás a fazer? Mas porquê é que tu agora estás a crescer na tua carreira? Porquê é que tu vais deixar agora? Porquê é que tu vais abandonar agora esse caminho? E tu sabes, mais importa obedecer a Deus do que a mim próprio. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós queremos ser uma igreja missionária. Eu tenho um sonho que grande parte das nossas entradas serão enviadas para a missão. E se Deus permitir que eu continue aqui, nós iremos ter essa visão e esse desejo. Porque a única razão pela qual a igreja está na terra é para alcançar aqueles que não são igreja. E se nós ficarmos fechados nas nossas quatro paredes, nós vamos nos desentender. E eles vão dizer: eu sou de Apolo. Apolo sim, ele é que conhece o Velho Testamento todo. Ele é que sabe pregar aquelas mensagens com substância. Não, eu sou de Cefas. Cefas é aquele que é impetuoso, aquele que tem autoridade, aquele que fala uma palavra e as coisas acontecem. Eu não me identifico com ninguém, eu sou só de Cristo. A igreja que vive fechada para si, vive em lutas internas.
A igreja que coloca os olhos, que levanta os olhos e vê os campos brancos para a ceifa. É a igreja que está unida no propósito. É a igreja que cumpre o propósito de Deus para cada um de nós. Aleluia, aleluia. Eu hoje não vou fazer um apelo missionário, porque nós vamos guardar esse apelo para a conferência missionária e vamos esperar durante estes dias. Mas eu vou fazer um apelo para que tu abras o teu entendimento nesta manhã e digas: Senhor, faz em mim a tua vontade. Que tu possas nesta manhã deixar de lutar contra Deus. Os teus sonhos. Falava com alguém há um tempo atrás que dizia: eu até queria ir, mas eu tenho crianças. Eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho que pensar naqueles que têm a minha responsabilidade. Eu digo: então tu não acreditas que Deus pode tomar conta dos teus filhos? Tu não acreditas que Deus pode tomar conta de todas as coisas, mesmo que Ele te envie para o lugar mais inóspito? Tu não acreditas que aquele que te chama, aquele que te envia, é aquele que toma conta de ti? Aleluia, louvado seja o Senhor. Nesta manhã ouve a voz do Espírito na tua alma, no teu coração. Tu não podes enterrar o talento no quintal da tua casa, porque o quintal da casa simboliza os nossos projetos pessoais, o nosso conforto e a nossa segurança. Tu tens que colocar os talentos nas mãos de outros, para que eles possam retornar para ti a dobrar, porque o Senhor vai fazer, porque Ele tem a unção da multiplicação, no nome de Jesus. Nesta manhã ficamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Na minha vida, no meu lar, na minha família. Eu quero assumir a responsabilidade que Tu me chamas a assumir, Senhor. Porque eu não fui formado apenas para sobreviver. Eu fui formado por Ti para viver no centro da Tua vontade. Talvez o tempo não é agora. Tu não tens que largar tudo agora, mas tu tens que obedecer agora. Tu tens de tomar a decisão no coração antes de tomares fora. Toma a decisão no coração. Procura os líderes da igreja, procura o secretário da missão, partilha a tua chamada e o teu coração e deixa que Deus possa trazer na multidão dos conselheiros mais gente que vai compreender que a tua ideia, que parece ser louca, é a ideia de Deus. E quando nós fazemos a ideia de Deus, agindo Deus, ninguém pode impedir. Nesta manhã nós nos dispomos a fazer a sua vontade. A fazer a sua vontade. Eu vou terminar com um convite, a hora já vai avançada, para aqueles que estão nesta manhã neste lugar e que têm andado a viver quase como que aos pontapés de um lado para o outro. Sentem-se machucados, porque por onde quer que se viram as coisas não correm bem. Mas nesta manhã Jesus diz: vem a mim, tu que estás cansado ou cansado e sobrecarregado. Vem a mim, diz Jesus, e eu te aliviarei. Aprende comigo que sou manso e humilde de coração. Aprende com o meu caráter, aprende com o meu coração. E então vais encontrar descanso para a tua alma. Vais encontrar descanso para a tua alma. Porque a minha alma descansa somente em Deus. Então a minha pergunta é para aqueles que têm colocado a sua alma em coisas, em circunstâncias ou em pessoas e foram magoados, foram maltratados, mas nesta manhã querem entregar a sua alma a Jesus, quer entregar a sua alma a Deus e dizer: Senhor, eu me entrego a Ti. Talvez uma reentrega, talvez uma entrega pela segunda vez, talvez uma entrega pela primeira vez, mas se queres tomar esta decisão, levanta o teu braço no lugar onde está e nós queremos orar para que Deus possa trazer paz, restauração, certeza e convicção. Eu estou a ver o seu braço, minha querida. Há mais alguém que quer entregar a sua vida, a sua alma a Jesus nesta manhã? Eu estou a ver o seu braço também, dizer: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu estou cansado de ser maltratado pelo inimigo. Eu não posso continuar mais a ser pontateado por Satanás. Eu farei